Para você entender o que eu estou dizendo, para a turma aí do não tem problema, vai numa audiência com o juiz e no meio da fala dele, atenda ao celular para você ver o que você vai receber ali. Vá num juiz mascando chiclete, faz uma bola na cara do cara. Vá no juiz comendo. Vai lá, ô juiz, pode fazer uma audiência aí que eu trouxe um sanduba. Ninguém faz isso. Até a roupa que a pessoa coloca numa audiência é uma roupa mais formal, porque você está na presença de uma grande autoridade. Meus irmãos, agora a minha pergunta é: reconhecemos o poder judiciário, reconhecemos os juízes. Agora me responda: quem é um juiz perante Jesus Cristo? Quem somos nós perante Deus? É nada, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, e qual é a palavra desta quinta-feira que nos prepara para a adoração ao Santíssimo Sacramento? Está em João, capítulo 6, versículos 44 ao 51. Nós estamos vendo que esses dias, para quem lê o Evangelho do dia, nós estamos numa leitura sequencial do capítulo 6, que é o Evangelho Eucarístico, é o fundamento da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Nós temos no primeiro momento a multiplicação dos pães, num segundo momento Jesus anda sobre as águas, num terceiro momento o discurso do pão da vida, num quarto momento as pessoas vão se afastando, depois Jesus coloca os seus na parede, Pedro toma a palavra e permanece. Esta é a estrutura do capítulo 6 do Evangelho de João. E hoje, no versículo 44 ao 51, nós estamos no chamado discurso do pão da vida, que é maior. Hoje a igreja traz esta perícope. Jesus começa a dizer à multidão que ninguém vai a ele se o Pai não o atrair. Mas aqui é um jogo de palavras e que nós precisamos entender algo. Nós precisamos nos deixar atrair por Deus. Deus, ele tem a sua atração, mas nós precisamos nos deixar atrair, porque a fé não é obrigatória. Crer em Jesus não é obrigatório, estar na igreja não é obrigatório, mas você entrega o teu coração, você se deixa atrair pelo Senhor. Assim é a amizade. Quando um quer, não existe amizade, os dois têm que querer. Amizade é um caminho de via dupla. Assim é Jesus: não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Ele é o nosso amigo. A pergunta é se nós somos amigo dele. Jesus foi amigo de Judas, da hora que o chamou, a hora que Judas o traiu. E até no momento da traição, a hora que Judas vai beijá-lo, Jesus o chama de amigo. Você trai o Filho do Homem com um beijo? Amigo. Ou seja, Jesus foi amigo dele, ele não foi amigo de Jesus. Como anda a espiritualidade na sua vida? Como anda a sua vida de oração? Oração, meus irmãos, é água, oração é ar, oração é sono. O que significa isso? É todo dia. Se bebe água todo dia, se come todo dia, se dorme todo dia. Por que não se reza todo dia? Por que você não entra na presença de Deus todos os dias? E cuidado, meus irmãos, pode ser que Deus não diga, mas Deus sabe todas as coisas. A pior coisa que existe é um amigo interesseiro. É uma pessoa sumida, mas ela aparece para pedir alguma coisa. Deus, ele vê isso. Pessoas desaparecidas, mas que aparecem para pedir. Não, isso não é relacionamento. Isso não é uma atração do Pai. Como diz Santa Teresinha: meu coração pertence ao meu amado. Santo Agostinho nas Confissões: o meu coração não repousava em paz até encontrar contigo, ó beleza infinita. Eu te procurava fora de mim, estavas dentro. São João da Cruz: não o procurei, ele me encontrou. E daí por diante, nós precisamos nos deixar atrairmos
por Deus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolha ser escolhido, escolha ser de Deus. E Jesus continua, está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque há muitos judeus que diziam crer no Deus de Israel, mas rejeitaram Jesus. Eles acreditavam no Deus da promessa, mas não acreditavam em Jesus. Aí Jesus diz: eu não estou entendendo, como que vocês acreditam no meu Pai, mas eu acredito em mim, que eu fui enviado por ele? Como que você vai ao Pai e você não vem a mim, que sou o seu filho? Não que alguém já tenha visto ao Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E note que Jesus usa aqui um trocadilho: só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai, sendo que Deus é o Pai e Pai é Deus. Só que as pessoas daquela época não via Deus como Pai. Ele era o Deus poderoso, o Deus distante. E Jesus traz Deus para perto. Ele arma essa tenda dentro de nós. E Jesus volta no discurso do pão da vida. Aqui é verdadeiramente, ele vai insistir: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e no entanto eles morreram. Isso aqui foi um cutucão, viu? Jesus aqui não está com muita paciência não. Ele deu um cutucão para machucar aquele povo que estava escutando ele ali. Porque aquele pessoal dizia que Moisés lhes deu a comer o pão do céu. É o maná, não é que vem de uma pergunta, manhu é o que é isso, né? Naquela manhã, estava aquele tanto de grãozinho assim em cima da grama, eles olhavam e perguntavam: manhu, quer dizer, o que é isso? O que é isso? Aí Moisés respondeu: é o pão que Deus nos deu. Eles comiam, tinha um gosto doce. Aí colocou-se o nome de maná. Essa pergunta, manhu, o que é isso? E eles diziam: Moisés nos deu a comer o pão do céu. Então eles eram testípicos de Moisés, do legado de Moisés. E Jesus agora está dizendo para eles, nem mandou recado, está dizendo para eles: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quer dizer, aquele não é o pão do céu. Não é o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Este capítulo 6 de João, ele fundamenta a Eucaristia, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Aqui, meus irmãos, nós precisamos trazer uma questão, e trago apenas essa: como nós participamos da celebração da missa? Como que nós saímos de casa para estarmos na igreja para uma celebração eucarística? Porque até hoje, e de vez em quando a gente bate na tecla, o pessoal acha ruim, porque hoje em dia as pessoas não podem ouvir verdade. Não ouviu verdade, a pessoa acha ruim. Mas isso aí não tem problema, precisamos falar a verdade. Eu vejo muitas pessoas que têm uma atitude positiva, mas uma ação negativa ao mesmo tempo. Qual seria a atitude positiva que me refiro? Vir à igreja, vir à missa, sair de casa e estar aqui. Mas qual seria uma ação negativa? As pessoas não sabem como se portam dentro da igreja. Elas não sabem participar de missa. Por isso que nós vamos instruindo, não é? É até bom que nós estamos em rede nacional explicando umas coisas. Não se come nada dentro de igreja. Não é raro você estar celebrando a missa e ver pessoas mascando chiclete. É a turma da vaca, ficar ruminando durante a missa. Quer dizer, é uma falta de formação tremenda. A pessoa ainda não sabe que dentro de uma Eucaristia a pessoa não masca chiclete, fazendo bola, chupando bala.
nós estamos ali para celebrar. E quantas igrejas que tem aqueles bancos grandes de madeira, de vez em quando, aquelas senhoras que limpam a igreja, elas têm uma espátula para passar debaixo dos bancos, tirando as bolas de chiclete que as pessoas colam ali. Olha, além de mascar chiclete, ainda cola a bola no banco da igreja. Vou te contar, meu filho, é de lascar. Quer dizer, as pessoas estão na igreja? Estão. Mas aquela presença reconhece Jesus na Eucaristia. Eles reconhecem que aquele momento da consagração, momento santo, onde o Padre invoca o Espírito: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Será que as pessoas têm noção que ali está Cristo vivo? Que aquela hóstia consagrada é o Senhor, é o pão vivo descido do céu? Que aquele cálice contém o sangue de nosso Senhor, não de maneira figurada, mas presença real? Claro, a maioria absoluta crê, mas há pessoas que estão um pouco assim, um católico bolinha de isopor, ele está um pouco flutuando, está um pouco assim, boiando na fé. Eu já presenciei, eu falo o que eu já vi, ninguém precisa me contar nada, eu vejo. Eu já vi lugares que eu visito, lugares que eu vou pregar, na hora da consagração, casal de namorado trocando carícia. Tem a vida toda para trocar carícia, não? Eles querem trocar carícia na hora da consagração. Gente atendendo o celular na hora da consagração. Então, fica certas perguntas, mas será que a pessoa não entende o que é a missa? Ela não crê no mistério que nós estamos celebrando? Ela não acredita naquilo que ela está ali? Ou ela está assistindo? Porque é diferente, né? Você vai numa peça, aqui você vai entender a diferença, para quem nunca entendeu até agora. Você vai num teatro, você vai num show, você vai num cinema. Você chega no cinema, o seu nariz já cheira cheiro de pipoca. Pipoca ou manteiga, delícia, não é? Eu quero pipoca, eu estou igual o Jubileu do Pica-Pau, só procurando pipoca com manteiga, né? Me dê pipoca. Aí você pega a pipoca, pega o refrigerante, o filme está passando e você está, ó. Nossa, não há problema nenhum, porque você está assistindo. Ele passa lá e aquilo não toca você. Você está assistindo. Você vai no estádio ver jogo de bola. Você está assistindo, meu filho. Você não está lá correndo atrás da bola, não. Você só torce. Ladrão. Está assistindo. E ali você toma refrigerante, tem uns que tomam uma cervejinha, feijão tropeiro do Mineirão. Você está assistindo. Você vai num show, tem muito show que é assim, um show mais elegante. Você senta nas mesas e o cantor está lá, ele canta uma, ele canta duas. Aí depois que ele está ali na terceira, eles começam a servir ali uma água mineral, né, uma cerveja, um espumante, e o cantor está lá cantando. Depois vem o prato, você está lá, ó, comendo. Por quê? Porque você não está cantando. Como você vai comer e beber com o microfone na boca? Meus irmãos, entenda isso. Aquilo que você vai assistir, você pode comer e beber à vontade, mas chiclete, não há problema. Só que a celebração da missa, as pessoas precisam entender que elas não estão ali assistindo. Você não vai na igreja para assistir padre, para assistir o que está acontecendo no altar. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um presbitério, é lugar de celebração. Quando eu estou dentro da igreja, eu estou para celebrar. Então eu não estou assistindo um filme, uma partida de jogo, um show musical. Eu estou ali celebrando. Eu também celebro. O padre é o presidente da celebração, ele conduz a ação litúrgica, mas a assembleia toda celebra. Onde é que o padre, quando tem a procissão de entrada, a assembleia não fica sentada olhando ele, não. A assembleia se põe de pé, porque nós também estamos de pé, de prontidão. Entre a procissão, o padre diz, a assembleia responde: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo nos uniu. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Pô, Cristo, amém. Todo mundo senta, levanta, ajoelha. Todos estamos celebrando. Então quem vai à igreja para assistir, aí é normal, mexer no celular, mascar chiclete. Tem um sem noção que quer brincar com pet no meio da missa. É porque as pessoas estão assistindo. É assim que se assiste mesmo, não há problema nenhum. Só que quando você vai à igreja
você não vai para assistir, você vai para celebrar. Celebração, a célebre ação da nossa salvação. É o encontro com Jesus, é o encontro com o nosso grande amor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aqui o respeito não é imposto, é um respeito de adoração. O respeito a nosso Senhor é fruto de uma adoração. Para você entender o que eu estou dizendo, para a turma aí do não tem problema, vai numa audiência com o juiz e no meio da fala dele, atenda ao celular para você ver o que você vai receber ali. Vá num juiz mascando chiclete, faz uma bola na cara do cara. Vá no juiz comendo. Fala, ó juiz, pode fazer uma audiência aí que eu trouxe um sanduba. Ninguém faz isso. Até a roupa que a pessoa coloca numa audiência é uma roupa mais formal, porque você está na presença de uma grande autoridade. Meus irmãos, agora a minha pergunta é: reconhecemos o poder judiciário, reconhecemos os juízes. Agora me responda: quem é um juiz perante Jesus Cristo? Quem somos nós perante Deus? É nada, meus irmãos. Então por que nós temos um respeito humano, mas nós temos um respeito divino? Um respeito às coisas sagradas, principalmente à Santa Missa. E por fim, além de estarmos na igreja para participar, o ato penitencial, reconhecer-se pecador, o glória, glorificar a Deus, mas de coração. Nós vamos ficar cantando com a boca não, é de coração. Louve a Deus pelas coisas boas da sua semana, pela sua vida, sua família, sua fé. Quando o padre diz oremos, ele para. Você já notou isso? Tem gente que acha que o padre perdeu a oração. Nossa, o povo também está cru, viu? Vou ter que lançar um livro, missa parte por parte. Quando o padre diz assim: oremos. Por que o padre para? Ele está até pensando em alguma coisa. Não, meu filho, é para você fazer a sua oração, porque essa oração chama coleta. O padre diz oremos e cada um faz uma oração no coração. Depois ele pega todas as orações, reúne numa só e envia a Deus em nome de Jesus. Por isso que se chama coleta. O padre diz oremos, silêncio, faça a sua oração. Leitura, prestar atenção na leitura. Tem um folhetinho, leia atentamente a leitura e daí por diante. Isso é celebrar. A pessoa que celebra a Santa Missa, ela nunca acha que a missa repete. Já notou isso? Quem vai à igreja assiduamente e celebra com fé, ela vê que cada celebração é única. A pessoa que vai assistir, parece que a missa é um filme. Ah, eu já vi esse filme. Olha, tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí ela fica meio assim, porque ela está assistindo. E por fim, o momento da comunhão. O momento da comunhão, momento sagrado, para recebermos o corpo de Cristo. Primeiro, não se comunga mascando chiclete e chupando bala. Você ficou mascando chiclete e chupando bala, naquela missa ela fica sentada, ela não vai comungar, não está preparada para a comunhão. Um coração para comungar, ele não pode ter pecado mortal. Os pecados veniais, no ato penitencial você se acusa, mas pecado mortal é preciso uma confissão antes. É um ensinamento do catecismo da Igreja Católica. Uma pessoa que tem no coração um pecado mortal, ele deve procurar primeiro o sacramento da penitência, da reconciliação, para depois ir no sacramento eucarístico. Quando você vier comungar, não comungue com garrinha de siri. Você já viu garrinha de siri? Fica assim, ó. Assim que, ó. Não existe esse gesto na liturgia. Garrinha com siri. Que gesto que é esse? Se comunga, meu filho, de duas maneiras: nas mãos ou na boca. Se recebe a comunhão, não se pega a comunhão, não se toma a comunhão. Comunhão é um dom. Se recebe a comunhão. Se é nas mãos, você vai preparar nas suas mãos um trono. Qual foi o primeiro trono de Jesus aqui na terra? A manjedoura. Então o trono, por isso que a nossa mão, ela não é espalmada, ela é em forma de conchinha, uma em cima da outra. Aquele que é destro, a esquerda em cima, a direita embaixo, que você vai pegar a hóstia com a direita. Então recebe a comunhão na mão. Aí sim,
Recebeu a comunhão na mão, você vai pegar a hóstia consagrada, leve até a boca. Olhe na sua mão se não ficou fragmento nenhum. Qualquer pedacinho que ficou, você comunga, porque Jesus está ali também. Outra coisa que não é bom, escrever na mão. Tem gente que anota na mão algumas coisas que ele vai lembrar, que tem gente que faz isso. Mas ele vem comungar, ou que ele estende a mão para o padre, está toda rabiscada. Não, gente, faça isso. Outra coisa que não é de má fé, mas não deve ser feito. Há pessoas que enrolam na mão o terço. Uma devoção à Nossa Senhora, não há problema nenhum. Mas ela vem comungar na mão. A hora que ela estende a mão, o terço está todo aqui na mão dela. Onde que vai pôr a hóstia consagrada? Em cima do terço? Como que é isso? Então a mão tem que estar livre. Isso é para quem vai comungar nas mãos. Então você vai ajudar o padre e o ministro, já vindo com a mão em forma de conchinha, altar, manjedoura. Quando a pessoa da sua frente estiver comungando, você atrás dela irá fazer o seu gesto de reverência. Isso está na introdução do missal romano. O fiel, antes de receber a comunhão, ele faz um gesto de reverência. Geralmente esse gesto aqui. Você se inclina em respeito, mas você não vai inclinar na frente do padre e do ministro. O padre diz: corpo de Cristo. Não, meu filho, não. Você vai fazer isso antes. A hora que tem uma pessoa na sua frente, você já... E com naturalidade, nada forçado. Tudo que é demais é falso. Natural, ó. Pronto, se aproxima, corpo de Cristo. Amém. Estenda a mão e o ministro vai ver a sua mão. Aí então ele vai comungar na mão. Aí tem gente que eu não entendo o que a pessoa está querendo. Ali na hora você tem que adivinhar. A pessoa, ela estende a mão, mas faz assim, ó. Quer dizer, o que ela quer? Como que é a coisa aí? Se ela vai comungar na mão, por que ela abriu a boca? E se ela quer comunhão na boca, por que ela estendeu a mão? São coisas simples, mas que dificultam a comunhão. Vai receber a comunhão nas mãos, já coloca as mãos postas, estende o braço, o ministro e o padre vê, é comunhão nas mãos. Comungou, volta para o lugar. Padre, e comunhão na boca? É a mesma sequência. Faz a vênia antes e vá com as mãos postas e para na frente do ministro e o padre. A hora que o padre vê sua mão posta, ele sabe que a comunhão é na boca. Ele vai dizer: o corpo de Cristo. Amém. E outra, atenção, gente, vocês podem até rir, mas eu estou explicando porque ninguém explica. Não faça boca de caverna, pelo amor de Deus. O que é boca de caverna, padre? Aí você... Não, você vai colocar a boca um pouco aberta, não tem que abrir a boca, não é para estar gargalhada. Coloque a língua um pouquinho para fora. Quando a pessoa de ter a hóstia consagrada, você vai colocá-la na ponta da língua, ó, e já firma aqui, ó. Daqui você puxa e comunga. Porque é muito difícil a pessoa que não põe a língua para fora. E não é a língua para fora para fazer exame de garganta, não. É coisa discreta. O corpo de Cristo. Amém. Pronto. Mão posta. Voltou para o seu lugar. Não venha comungar com a mão no bolso. Tem gente que vem com a mão no bolso. Corpo de Cristo. Volta a falar obrigado, né? Corpo de Cristo. Obrigado. Não. Não me vem em posição militar. Você não está em tiro de guerra. O que é posição militar? Mão para trás. A gente vem comungar assim. Nada, não. Comunhão nas mãos, mão estendida. Comunhão na boca, mão posta. Corpo de Cristo, responda: amém. Tem que falar: amém. Firme, eu creio. Receba a comunhão. Voltou para o lugar. Existe um terceiro modo, que é a comunhão de joelhos. A pessoa ela pode receber a comunhão de joelhos, só que de joelhos nunca nas mãos. Quando você ajoelha, automaticamente a comunhão será na boca. Se tiver um genuflexório, você não precisa ficar assim. Você vai colocar a mão no genuflexório, ajoelhou, o padre sabe que vai dar a comunhão na boca. Geralmente tem uma espátula que acompanha, né? São as 3 maneiras de comungar, não há uma quarta.
Ou você comunga de pé, na mão ou na boca, ou você comunga de joelho na boca. É assim que se faz. E comungar na frente do ministro, do padre. Nunca sai com a hóstia na mão. Nunca sai com a hóstia para outro lugar. E você que é católico praticante e ama a Eucaristia, seja um sentinela. Fica de olho, porque hoje, como nunca, as pessoas entram na igreja para roubar hóstia, para levar para satanismo. Tem gente querendo colocar a hóstia em carteira, levar a hóstia não se sabe para onde. Fique atento. Qualquer coisa, aciona o ministro, aciona um anjo da guarda, alguém da liturgia, ou a pessoa vai comungar, ou nós vamos tomar a hóstia na marra. Então fique de olho. A pessoa tem que comungar dentro dela, ela não pode levar comunhão para casa. Seja um doente ou qualquer situação, basta pedir à paróquia, e tem os ministros, que eles vão até as residências levar a comunhão para quem não pode ir à igreja. Eu tenho certeza que para mim que sou padre, é uma coisa normal, ritual, e que eu já tenho isso desde a minha época de coroinha lá em Itaúna. Mas há muita gente que essas coisas simples, as pessoas não sabem ainda. E por que não sabem? Porque eu vejo na igreja fazendo errado. Então quem que tem que ensinar? Nós padres. Se o padre não for zeloso com a Eucaristia, quem será? Sendo que nós somos os guardiões da Eucaristia. Então é assim que se recebe a Sagrada Comunhão. E devemos ter com a celebração da missa todo o zelo, todo o amor. E ir para a igreja não para assistir missa, mas para celebrar, estar com o Senhor, que é o pão vivo descido do céu. Fico imaginando o coração de Nossa Senhora, primeira vez que Jesus pegou o seu corpo consagrado, o seu vinho consagrado, e deu para sua mãe comungar. E Nossa Senhora acreditou, ela não duvidou da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Nós estamos vivendo um mundo, meus irmãos, que as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão deixando de crer, de adorar nosso Senhor do Santíssimo Sacramento. Quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, não é meramente para nós católicos uma presença espiritual, uma presença mística, fantasmagórica. Não, é uma presença real. O Senhor está conosco no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso que para nós não há nada mais sagrado que a celebração da Eucaristia, porque é na Santa Missa que Ele se faz presente, e presente de um modo extraordinário, não para ser adorado, também para isso, mas principalmente para ser o nosso alimento. Nós podemos não apenas tocá-lo, mas nós podemos comê-lo. Ele é o nosso alimento. Capítulo 6 do Evangelho de João deveria ter na nossa escritura uma atenção toda especial. Se você olha o mundo protestante, eles ficam muito mais presos no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Aí eles vão citar Salomé, Davi, Salomão e tudo isso. E por que eles não pegam muito a questão do capítulo 6 de João, as cartas de Paulo? Porque ali está a fundamentação da nossa fé cristã católica. Tanto que nós, claro, que olhamos para o Antigo Testamento, mas como maquete, como preparação. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o núcleo de toda a fé cristã católica, e este Cristo que nós cremos como verdade, caminho e vida, ele se entrega a nós na Sagrada Comunhão. Aqui, meus irmãos, cada um pense na sua própria vida, no modo como você vive a sua fé cristã. Eu penso que nós precisaríamos no dia de hoje nos despertar para uma seriedade maior com a celebração da Santa Missa, principalmente a nossa Páscoa semanal, que é o domingo, não apenas uma celebração para bater ponto, mas para estar com o Senhor, para conhecer o Senhor, aprofundar a nossa fé, seja na palavra, no catecismo da igreja, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. E aqui, meus irmãos, eu não temo
porque quem fala a verdade não merece castigo. É notório, é uma problemática que a igreja terá que enfrentar. É notório, pelo menos para mim que sou padre, no meio da assembleia, as pessoas que não têm uma fé eucarística. Elas vão à missa, elas participam da Eucaristia, mas o modo como elas se comportam, a maneira como elas se vestem, começando por aí, e o que a gente vê acontecendo no meio da missa, certas pessoas estão totalmente desconectadas daquilo que é o mistério da Eucaristia, o mistério da celebração da missa. Então nós devemos buscar isso numa vida de oração, indo aos textos da Santíssima Eucaristia, ter na nossa casa o catecismo da igreja e ler e estudar a presença real de Jesus. Sempre que a igreja nos propõe uma adoração ao Santíssimo, devemos participar, porque são esses momentos que vão forjar um coração católico, um coração adorador a Jesus eucarístico. Nós estamos hoje celebrando de joelhos esta grande festa de toda a igreja. Papa Leão XIV, ontem, numa das suas falas, ele apontava que hoje a igreja é chamada a colocar o olhar no principal. Olha a frase, no principal, no essencial, que é Jesus. O Senhor é a Eucaristia. Não precisaríamos ter, pelo menos penso assim, milagre eucarístico algum. Milagre eucarístico não me acrescenta absolutamente nada. Eu estou falando. Para mim, não precisava ter milagre eucarístico nenhum para eu crer na Eucaristia. Para mim, a palavra de Jesus, ela basta. Quando Jesus disse, é o meu corpo, é o meu sangue, é corpo, é sangue, ponto final. Só que é um mistério tão excelso, tão profundo e maravilhoso, que o Senhor confirma a fé da igreja com inúmeros milagres eucarísticos. Para estes milagres, até a ciência se curva, porque não há explicação. Exemplo, o milagre de Lanciano. Até hoje, isso tem séculos, quando se analisa o tecido do miocárdio, do coração, que a hóstia foi transformada, ou 5 pedacinhos do sangue, eles são úmidos e têm uma vida fora do corpo. Como que se explica isso? Tantos outros milagres que aconteceram mundo afora, isso apenas apontam para a fé eucarística. Nós não cremos na Eucaristia por causa do milagre. Nós cremos na Eucaristia por causa da palavra de Jesus. O milagre aponta para a Eucaristia, confirmando a palavra de nosso Senhor. Permita-me citar apenas 2 fatos, que nós não vamos ficar nisso, mas é bom a gente entender de onde veio esta festa que nós celebramos hoje na igreja, no mundo inteiro. Tudo começou com as visões de uma freira belga no século XIII, Santa Juliana de Liege. Era uma irmã que tinha uma profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Se deixasse, a irmã ficava o dia todo na capela do Santíssimo. Ela falava que o coração dela ardia quando ela estava na presença de Jesus. E esta irmã, Santa Juliana, ela tinha uma intimidade tão grande com Jesus, numa vida de santidade, que ela teve algumas visões. E nestas visões de Jesus, ele pedia que houvesse um dia para uma grande festa da sua presença real na Santíssima Eucaristia. Então ela começou a rezar neste intuito, começou a fazer jejum, penitência neste intuito, para que esta festa acontecesse. E Jesus falava para ela que ele via na igreja, olha a frase dele, uma tristeza por muitos corações indiferentes à sua presença, à sua presença. Aqui eu abro apenas um parênteses. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de fé, de adoração. Não é raro, meus irmãos, você escutar, não é raro, isso deveria ser raro, mas não é. Pessoas que se dizem católicas, que hoje nem o pé na igreja colocam. Dorme até mais tarde, uns vão pro sítio, outros ficam aí arrumando armário, fica dando banho no pet, brincando com bebê reborn, não é isso que eles querem. A pessoa que leva uma vida alienada, um catolicismo de IBGE, esse pessoal mais atrapalha que ajuda, porque é exatamente isso que a igreja quer no dia de Corpus Christi, uma manifestação pública da nossa fé
na Eucaristia. Na minha cabeça não cabe alguém que se diz católico que não frequenta uma missa no dia de Corpus Christi. Alguém que se diz católico que não participa de uma procissão do Santíssimo Sacramento. Que catolicismo que é esse? Que católico que é esse? É de nome, é de fala. Na verdade, ele não tem um coração eucarístico, ele não tem um coração adorador. E o que falta não é formação, o que falta é fé. A crise hoje que nós enfrentamos no mundo é uma crise de fé. E eu digo uma crise de fé não apenas na festa de Corpus Christi, mas nas pessoas que a gente atende, nas famílias que a gente visita, muitos nos doentes que eu voltar à unção. É um povo que quer algo a mais, mas eles não têm fé. E uma pessoa que não tem fé, ela quer o que de Deus? Ela procura o que na igreja? A crise na igreja hoje é uma crise de fé. E por que as pessoas que entendem estão tão apaixonadas em curto período de tempo com o Papa Leão? Porque é um Papa que fala claro, ele põe as colunas da fé e ele aponta qual é o direcionamento que a igreja tem que seguir. Não está preocupado com opinião pública, não está preocupado com aplauso, tem repetido várias vezes aquilo que causa mal-estar em alguns, principalmente a galera da TL, né? Teologia da Libertação não está gostando muito do Papa Leão. E tem gente, e outra, a pessoa está tão sem senso, e ela não sabe nem o lugar dela na igreja, que a pessoa deveria guardar para ela essas opiniões que ela tem. Não, ela vai gravar um vídeo, e ela joga na internet o vídeo que ela não está gostando do Papa, porque o Papa não falou o que ela queria ouvir. Pelo amor de Deus, meus irmãos, onde que está o senso? E são pessoas ditas como cultas, estudadas, gravam um vídeo, pessoas da igreja, eu não estou gostando desse Papa porque ele está falando de muita fé, ele está falando muitas coisas da igreja, ele está pegando muito pesado. Esta é a crise de fé que nós enfrentamos. Uma fé que está arenosa, empoeirada, uma fé que não tem profundidade. Hoje, o que nós mais escutamos da boca de alguns é essa troca constante de religião, que ninguém entende isso. Como que a pessoa, isso na minha cabeça não cabe, como que a pessoa troca uma religião? Como que a pessoa troca a sua fé? Uma pessoa que já foi batizada, já recebeu a Sagrada Comunhão, já fez confissão, já recebeu a crisma. Não, mas eu mudei para ela a religião parece cueca e sutiã. Vamos trocar. Eu não, na minha cabeça não cabe isso. E não cabe, além do mais, será que as pessoas que se dizem católicas foram católicas um dia? Eu duvido, porque não há como uma pessoa abandonar a Eucaristia para seguir seja lá o que for. Então notem, a crise é de fé. Ela participou de missa, recebeu a comunhão, mas não entendeu o que era a Eucaristia, não entrou no âmago da igreja. Pessoas que dizem, eu amo Nossa Senhora, Maria, minha mãe. Aí depois sai da igreja católica, quebra as imagens, arrebenta terço, não pode nem... Cadê o amor a Nossa Senhora? Onde que estava esse amor? Se é que teve um dia. Então note, meus irmãos, nós respeitamos a fé de qualquer pessoa, mas uma pessoa católica de verdade, que conhece a doutrina, que reza, que lê Bíblia, que tem uma vida na moral cristã, que busca uma santidade, ela vê nos sacramentos e principalmente na Eucaristia o maior tesouro da sua vida. Não há como você se aproximar desta mesa e não ouvir dentro de si um chamado à santidade, um chamado à intimidade com Deus, um chamado a uma vida de oração. Aí nós vemos esses cristãos transitórios, os turistas. Ele é católico no domingo, é da Universal na segunda, é batista na terça, é quadrangular na quarta, bate um tabaco, um tambor na quinta, dá uma rodopiada na sexta, para descansar no sábado, para começar no domingo. Vamos apostando, vamos ver qual que vai dar certo. Então note, meus irmãos, esta fé misturada, esse sincretismo, essa miscelânea que as pessoas fazem, as pessoas estão muito mais perdidas do que se encontrando. Essas pessoas não vão se encontrar, essas pessoas estão perdidas na espiritualidade. E muitas vezes, muitos não procuram um encontro verdadeiro com Deus, um encontro de conversão. As pessoas procuram
aonde elas podem ouvir o que elas querem escutar, aonde elas serão aplaudidas e não chamadas à conversão. Eu falava para vocês, os que acompanharam em casa, aqui no santuário, no dia da Santíssima Trindade, que foi domingo agora, e eu lia no catecismo da igreja, para não falar que sou eu que estou dizendo, quando é que a Santíssima Trindade se revela a uma pessoa? Quando é que Deus transforma, une, santifica a vida de uma pessoa? Quando é que Deus, ele habita em mim? O catecismo diz: para os homens que se afastam do pecado. O que nós temos visto hoje? Pessoas que estão no pecado, não querem abandonar o pecado, sabem que é pecado, orgulham do pecado, mas vão na igreja pedir bênção e reclamam que não têm intimidade com Deus, reclamam que não vivem na graça de Deus. A igreja já nos ensina: é impossível ter comunhão com Deus quem está no pecado, principalmente o pecado mortal. Algo que talvez nem todos o saibam: a missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. A missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. Há inúmeras situações que a pessoa ela está impedida de comungar, e nós temos visto hoje, claro que as coisas mudaram, graças a Deus, mas para uma acolhida maior, a igreja parecesse mais simpática e boazinha, não é? Parece que a comunhão ela é liberada independentemente da vida da pessoa, e não é assim. A pessoa que está num pecado mortal, ela não pode comungar. Uma pessoa que não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia, ela não pode comungar. Uma pessoa que traz ódio no coração, desejo de maldade, essa pessoa está impedida da mesa da comunhão. Jesus disse: olha, se você está trazendo a tua oferta para o altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, largue a sua oferta aí, vai procurar a pessoa, se reconcilia com a pessoa, aí você vem e oferta, aí Deus vai aceitar. Meus irmãos, a igreja sempre foi clara que ela é a favor da vida, da concepção até a morte natural. Pessoas que são defensoras abertamente de matar uma criança no ventre da mãe, essa pessoa ela está impedida de comungar, e a pessoa ela é a favor disso, mas ela comunga com a consciência tranquila. Pessoas que frequentam o espiritismo estão impedidas de comungar, não pode comungar. A pessoa levanta e comunga. Então veja, das duas uma: ou ela não leva a fé a sério, ou ela não sabe o que é a Eucaristia. Eu acho que é mais a segunda. Ela não sabe o que é a Eucaristia. Deve ser um pãozinho bento, uma lembrança, alguma coisa assim, né? Assim, mas não é Jesus, porque se ela soubesse o que é a Eucaristia, ela se aproximaria do ministro, ela se aproximaria do altar com temor e tremor, com muita fé, mas com temor e tremor, porque isso nos atrapalharia. Olha, em 1263, um sacerdote alemão, ele estava em Roma e celebrava uma missa em Bolsena. Foi aqui que surgiu a primeira procissão de Corpus Christi, na Itália, né? Na hora da consagração, ele duvidou se era presença real ou se era apenas um símbolo. E aconteceu o milagre: a hóstia começou a sangrar, molhando ali o corporal, e o Papa, ele estava em Orvieto, então aproveitou e pediu que ele levasse essa Eucaristia transformada em corpo, ao corporal manchado de sangue, para o Papa, que era um milagre eucarístico. E neste caminho, de um lugar para o outro, eles fizeram tapetes, enfeitaram as janelas. Foi a primeira procissão de Corpus Christi. As pessoas acreditavam que realmente estava passando na mão daquele padre um milagre da Sagrada Comunhão. Aí mais à frente, o Papa Urbano IV, sabendo do ocorrido, em 1264, colocou a festa do Santíssimo Sacramento para a igreja no mundo inteiro. Então, desde o primeiro século, nós acreditamos na Eucaristia. Agora, essa festa de Corpus Christi, essas grandes procissões acontecem a partir de 1264, para que a igreja pudesse mostrar ao mundo a sua fé. Aqui não é uma questão de você tem que acreditar, não. Aqui é uma questão, nós
acreditamos. Não é você, não. Nós acreditamos. Por isso, a procissão na rua, o tapete, banda de música, som. Para aqueles que não são cristãos, católicos, olham e falam assim: mas o que é isso? Alguém fala: não, é a procissão de Corpus Christi. É a fé da igreja católica. Todos os católicos acreditam que naquela hóstia Jesus está vivo ali. Ah, eles acreditam nisso? Esse é o sentido da festa. Aqueles que acreditam confirmam a sua fé. Aqueles que não acreditam são chamados também ao berço da igreja. Permita-me, meus irmãos, por último, isso é muito importante, e você que está em casa, muita atenção. Claro que não tem tempo hábil para eu fazer um estudo profundo, mas eu vou passar rapidamente na história da Eucaristia na Bíblia, porque isso que eu vou dizer aqui, o católico deveria saber na ponta da língua. Você não precisa saber o versículo decorado, mas a história da Eucaristia seria bom estar claro na nossa cabeça. Eu não vou aqui voltar ao Antigo Testamento, porque tem pano para manga, mas no Antigo Testamento, se você pega o Êxodo, a saída do Egito para a terra prometida, aquela ceia que eles fizeram à noite com o cordeiro sendo enfeito, passar o sangue no umbral, depois ao modo como eles lidavam com o Santo dos Santos, o templo de Salomão, tudo isso mostra a liturgia católica. Por isso que tudo que a igreja tem hoje vem desses tempos, o próprio ambão de pedra, o altar, os sinos, que são os gonzos, o turíbulo que é usado, até o turíbulo com incenso, o símbolo é a Trindade. Então é uma história longa. Mas no Novo Testamento, em Jesus, nós temos a plenitude daquilo que era o anúncio ou prefiguração do Antigo Testamento. Veja que quando o povo está com fome e eles falam com Moisés: nós devíamos ter ficado no Egito, lá nós tínhamos cebola, agora nós saímos de lá para morrer de fome aqui no deserto. Aí Moisés intercede e Deus fala: olha, à tarde eles vão comer carne, de manhã pão. Aí à tarde, fequetante codornizes, umas codorninhas, eles comeram as codornas. De manhã, quando eles acordam, em cima da relva tinha com os grãos, com o sabor adocicado. Eles não sabiam o que era. Eles perguntavam, manru é o que é isso? Que tem no português, maná. Aí Moisés vai dizer: este é o pão que desceu do céu. Olha, é muito claro. Carne num dia anterior, pão no dia posterior, tudo aponta, Eles estavam com sede, reclamaram com Moisés. Deus manda Moisés ferir a rocha. Aí ele pega o cajado, fere a rocha cospe água. Homens, mulheres beberam, saciaram as crianças, animais. Quem que é esta rocha? É Cristo. A igreja construída, ele é a pedra angular. Quando Jesus morre na cruz, eles enfiaram a lança no coração de Cristo, ali jorrou sangue e água. Esta rocha que cuspiu a água no sangue é a Eucaristia. Então tudo tem uma preparação para o discurso do capítulo 6. O capítulo 6 de João é o auge do capítulo eucarístico. É ali que Jesus vai mostrando a sua presença real. Então aqui, meus irmãos, eu quero passar apenas as etapas para que nós possamos entender qual que é o caminho que Jesus percorreu para chegar à Eucaristia. Então vocês notem, tanto no Antigo Testamento, como na vida de nosso Senhor, como até o sacrifício dele na cruz, tudo apontou para a Eucaristia, porque é a sua presença real. Primeiro, são as bodas de Caná. Todos conhecem o milagre. Jesus transforma água em vinho. Então aqui está o poder do Senhor. Ele tem poder de transformar a água em vinho. E para acontecer milagre, é 7. Nós temos na palavra 6 talhas de água. Por que 6? Porque Jesus é a 7ª talha. Só que esta talha seria aberta na quinta-feira santa, onde ele transformaria o vinho em sangue. A pergunta é, para nós cristãos católicos e para os que não são católicos, pergunte a qualquer pessoa cristã assim: bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho? Isso é real ou é simbólico? Todo mundo bate o pé. É real? É milagre. Jesus transformou água em vinho. A hora que o servo tirou da talha da água, a hora que o cara bebeu, ele falou assim: que delícia, maravilhoso, esse vinho é demais. Toda festa que eu vou,
ele serve o bom vinho. Quando o pessoal está tonto, ninguém está sabendo mais nada, serve o vinho ruim. Essa é a primeira festa que eu vou, que o vinho melhor ficou para o final. Então todos acreditam que o milagre das bodas de Caná, ele é real. Segundo, João 6:11, a multiplicação dos pães. Como que nós vamos alimentar esta multidão que aqui está? Dê vós mesmos de comer. Senhor, como alimentar essa multidão toda não? O que é que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, aos 7 aí. Jesus pede para eles que se sentem. Jesus faz a prece, apresenta ao Pai, ele entrega para os discípulos. É interessante, os discípulos da igreja, ele entrega para os discípulos e eles que vão distribuir. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram 12 cestos. Por que 12? Porque eram 12 as tribos de Israel, são 12 os discípulos, e o número 12 lembra a igreja apostólica que recebeu de Jesus a Eucaristia. Se você pergunta para qualquer pessoa que tem fé em Jesus, mas essa multiplicação dos pães aconteceu mesmo ou foi simbólica? Não, é real. Ele é Deus, ele tem poder, ele fez um milagre da multiplicação, todos comeram. Isso é um milagre extraordinário. Jesus é Deus, ele tem poder. É poder, hein? Meu Deus, água em vinho, agora pão para essa multidão. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, depois que Jesus multiplica o pão, ele pede, ele ordena aos discípulos que passe para outra margem. Ele não vai, ele fica rezando. Quando está de madrugada, Jesus vem caminhando sobre o mar. Eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar, mas Jesus diz: sou eu. Se você pergunta para alguém que tem fé, qualquer cristão, Jesus andou pelo mar mesmo ou foi Iá? Todo mundo vai responder: não, ele andou pelo mar, ele é Deus, tem poder, meu filho, ele tem poder no seu corpo. Andar para o mar para ele, isso aí é o de menos. Então ele transformou água em vinho, é verdade, não é simbólico não. Então tá bom. Ele multiplicou pão, multiplicou, é simbólico ou é real? É real, é verdade. Então tá bom. Ele andou sobre a água, andou, ele é Deus, é isso, meu filho. Jesus é Jesus, então é verdade. É verdade, ó, que coisa, é verdade. Aí nós vamos para o capítulo 6 de João, onde Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Em verdade, ele insiste, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aí você pergunta a um cristão não católico: bodas de Caná foi real ou simbólico? Real. Milagre. Glória a Deus. Multiplicação dos pães foi real ou simbólico? Real. Foi um milagre. Oh, maravilha. Jesus andando sobre as águas foi real ou simbólico? Real. E o capítulo 6, quando ele... não, aí é simbólico. Aí é simbólico. Aí não é corpo e sangue, é um símbolo. E verdadeiramente é no capítulo 6, onde nós temos repetidamente a palavra em verdade, verdadeiramente, e as pessoas fazem um malabarismo para dizer: não é verdadeiramente, é simbólico. Onde aconteceu os milagres que Jesus não falou, isto é verdadeiramente vinho, eles acreditam que a água virou vinho. Onde Jesus não disse: eu verdadeiramente multipliquei o pão, ele não disse, mas as pessoas acreditam porque está relatado: eu verdadeiramente andei pelo mar. Não está escrito, mas as pessoas acreditam. Quando ele diz que temos que comer verdadeiramente o seu corpo e sangue, as pessoas veem como uma linguagem aí é simbólico. E nós sabemos, meus irmãos, que pela doutrina, pelo ensinamento, pelos milagres e pela fé, por isso que eu acho muito bonito quando acaba a consagração e o padre diz: eis o mistério da fé. Quem não tem fé não acredita. Quem não tem fé
não acredita. E no capítulo 6 de João acontece algo muito enigmático, porque vai mostrar que quem não acredita na Eucaristia, na presença real de Jesus no pão e no vinho, ele haverá de abandonar a igreja mais cedo ou mais tarde, porque foi assim no capítulo 6. Não é de hoje que as pessoas abandonam a igreja. Eu não acredito na Eucaristia. Não, quando Jesus começou a dizer: vocês vão comer o meu corpo, vocês vão beber o meu sangue, muitas pessoas se sentiram mal com o discurso e começaram a ir embora. Leia o capítulo 6 de João, gente. Tem que conhecer o capítulo 6 de João. E muitas pessoas começaram a ir embora. Os discípulos, incomodados com aquilo, falaram com Jesus: mestre, eles estão indo embora. Aí Jesus olhou: gente, volta. Por que vocês estão indo embora? Só que a gente comer corpo, beber sangue, tá grudado no balaio isso aí. Falou: não, gente, olha pra mim. Vocês acham que é corpo? Que é sangue? Que é isso, gente? É um símbolo, é simbólico. É pão, é vinho. A gente volta, é símbolo. Esse é o sonho de muita gente, né? Esse é o sonho da galera. Mas não foi o que aconteceu. A hora que o povo começou a ir embora e os discípulos preocupados que o pessoal estava indo embora, Jesus, eles estão indo embora. Essa doutrina é dura. O pessoal não está aceitando muito o negócio de comer seu corpo, beber seu sangue, não. Aí Jesus é firme, né? E Jesus não gosta, mas Jesus Aí Jesus olha para os 12 e diz: e vós, não quereis ir embora também não? Se é para ir, meu filho, rápido é agora, a hora é agora. Porque para ficar comigo vai ter que acreditar na Eucaristia. Para ficar comigo vai ter que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Quem quiser, pode ir embora. Tá vendo? Jesus, eles não pregam, né? Esses não pregam, não. E o povo iria embora e Jesus saiu com os 12 na cabeça. Aí Pedro toma a palavra. Pedro falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Assim que eu gosto. Ou seja, essa frase de Pedro é enigmática, porque Pedro não disse: Senhor, nós vamos permanecer contigo, nós vamos comer o teu corpo e beber o teu sangue. Só que eles não estavam entendendo o discurso também não. Como que se entende um discurso desse? Como que se entende que nós vamos comer o corpo e o sangue? Imagina você com Jesus aqui, homem, 12 ali em volta, ele falou: olha, tem que comer o meu corpo. Como que a gente entende isso? Pedro não entendeu a doutrina da Eucaristia, mas ele tinha fé em Jesus. E ele vai responder: tu tens palavras de vida eterna. Tudo que o Senhor disse até hoje aconteceu. Os 12 estavam com ele, gente. Os 12 estavam com ele. Tudo que o Senhor disse até hoje aconteceu. O Senhor falou, a gente estava lá: tira a água e leva. Era vinho. Aconteceu. O Senhor multiplicou o pão, o Senhor falou, aconteceu. O Senhor andou sobre as águas, estava aquela tempestade. O Senhor lembra que eu fui andando assim sobre as águas? O início eu lembro, o final também não esqueci não. Afundei, né, Senhor? O Senhor segurou a minha mão. Mas o que eu lembro, quando a gente subiu no barco, o Senhor disse assim: cala-te! E o mar parou. A gente comentava entre nós: que palavra que esse cara tem? Ele manda até no mar. A gente viu. O Senhor mandou tirar a pedra e chamou Lázaro. O cara saiu andando. O Senhor tocou no filho morto da viúva de Naim. O menino levantou. O Senhor foi na casa de Jairo. A menina morta. O Senhor colocou a menina de pé. O Senhor tocou em coxo. Tudo que o Senhor diz acontece. Nós cremos na tua palavra. A gente não entendeu nada desse discurso aí da Eucaristia não. A gente não sabe como a gente vai comer o seu corpo, beber o seu sangue, mas nós cremos na tua palavra. Viu porque eu falei no início da pregação? Nós temos que crer na palavra de Jesus. Se fosse simbólico, meus irmãos, Jesus tinha explicado: por que vocês estão indo embora? É símbolo. Não, ele bateu o pé. Os vossos pais não comeram o pão que vem do céu. Eles comeram o maná e morreram. O pão que vem do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus falava dele mesmo. Aí nós damos mais um passo, do 7 ao 6 já, que é a instituição. Está em Lucas 22, 19 a 20. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. Na Santa Ceia, os discípulos entenderam: então quando nós comemos deste pão, nós temos comunhão com o corpo dele. Quando nós bebemos deste cálice, nós temos comunhão com o sangue dele. É presença real, porém na matéria do pão e do vinho consagrado. Nós podemos dizer que a última ceia foi a primeira missa. Você pode dizer: Jesus celebrou com seus discípulos a última ceia ou a primeira
missa. Tem um canto muito bonito. Claro, ali está Jesus, tem os 12, mas certamente Maria ali está, as mulheres que serviam a ceia, né? Fico imaginando o coração de Nossa Senhora, primeira vez que Jesus pegou o seu corpo consagrado, o seu vinho consagrado e deu para sua mãe comungar. E Nossa Senhora acreditou, ela não duvidou. Da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Nós estamos vivendo um mundo, meus irmãos, que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão deixando de crer, de adorar nosso Senhor do Santíssimo Sacramento. Isso tem que doer no nosso coração. Nós que somos católicos devemos honrar nosso Senhor, amá-lo do fundo do coração, celebrar com dignidade a Santa Missa, adorá-lo com toda a força do nosso coração e defender a nossa fé cristã católica. Hoje parece que tudo se respeita, menos a fé em Jesus na hóstia consagrada. Nós que devemos, com a nossa vida de fé, fazer comunhão de reparação, ter uma fé autêntica em Jesus. O mundo, ele tende a não crer. Eu não acredito que haverá uma conversão de massa. O mundo, ele caminha para este não crer, mas nós cremos e nós devemos viver com dignidade a Eucaristia. Imagine que emoção de Nossa Senhora na Santa Ceia, ela receber o corpo e o sangue do seu filho na comunhão. Tem uma canção assim, né? Maria foi a primeira que comungou. E por último, meus irmãos, eu termino com o testemunho de São Paulo, maravilhoso. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Como que a igreja entendeu a Eucaristia? Como que a igreja recebeu a Eucaristia? Olha só, 1 Coríntios 11, 27. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. O que Paulo está nos dizendo? Se você não acredita que Jesus está vivo na Eucaristia, que a Eucaristia é o corpo de Cristo, não comungue. Não comungue, porque aquele que comunga indignamente está comungando a sua própria condenação. Depois vocês leiam o que vem antes desses versículos. Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa: eu vos transmiti o que eu recebi. A igreja não criou a Eucaristia. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. A igreja não inventou a missa, ela não criou a Eucaristia, ela recebeu de nosso Senhor. Por isso que nós aguardamos com todo zelo, com todo carinho. É um presente de Jesus, que é Ele mesmo. E Paulo vai dizer: eu vos transmiti o que eu recebi. Por que eu celebro a missa do jeito que eu celebro? Eu não criei, não. Eu recebi. A igreja me ensinou. A igreja recebeu de nosso Senhor. Paulo está falando: eu vos dei o que eu recebi. Na noite em que Jesus foi entregue, ele tomou o pão em suas mãos e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue. Depois ele tomou o cálice e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, fazei em memória de mim. Aí ele vai dizer isso aqui: por isso, quem não discernir o corpo, não comungue. Cabe a nós, meus irmãos, esta fé na Eucaristia, que passa pela oração. Adore o Senhor, adore o Senhor. Eu, graças a Deus, tive uma caminhada mais profunda para a adoração num presente que a minha mãe me deu, que foi um pedido da irmã Kelly Patrícia, lá do Instituto Hesed. Uma das vezes que a minha mãe foi comigo lá, a irmã Chiara Maria, que aqui nos acolhe, né, falou com a minha mãe assim, longe de mim: Dona Ana, Padre Christian tem que ter esse livro aqui. Todo padre tinha que ter esse livro, Ensino e Ezo. O livro todo fala de adoração. É Jesus falando para os padres: você tem que ser um padre adorador. Ele vai dizendo o que ele faz na vida do padre, o que acontece com o padre que não adora, o que é isso. Um livro muito bonito. Aí a irmã Kelly falou com a minha mãe: o instituto vai presentear o Padre Christian com um livro desse na missa final do encontro. A minha mãe: nossa, ele vai ficar
felicíssimo. Aí a irmã disse: mas ele vai ficar mais feliz se a senhora der o livro, porque a senhora é mãe do padre, a gente conhece a história da vocação dele. A minha mãe: não, então eu dou o livro. Aí minha mãe pegou o livro, fez lá a dedicatória dela. Aí no fim do encontro me deram o livro de presente. Eles me dão muitos livros, né? Aí peguei um, peguei outro, peguei esse. Falei: não, que livro bonito, etc. Terminou o encontro, a gente entrando no carro para ir para o aeroporto, lá em Fortaleza. Chegou a irmã Chiara no vidro, que é essa irmã Chiara Maria, com a minha irmã, simpatia. Chegou e falou assim: Padre Christian, leia esse livro, o senhor nunca mais será o mesmo. E eu vou te contar. É um livro para padre, mas quem quiser, meu filho, despertar um coração adorador, um amor a Jesus Eucarístico, tenha este livro. Chama Ensino Ieso. Ensino Ieso, falando ao coração do sacerdote. Onde o livro fala padre, você gira padre e coloca você, que é tudo que fala para o padre serve para os cristãos. Jesus nos pede apenas um coração adorador. Ele não precisa de adoração, ele precisa de adoradores. É diferente. Ele não precisa do que você oferece para ele, ele quer é você. E neste dia, meus irmãos, de Corpus Christi, no nosso coração, nós mostremos a Jesus todo o nosso amor. Se o mundo não crê, nós cremos, e por isso celebramos esta Santa Eucaristia. E diga não para o padre, não para bispo, não para o papa, mas para o Senhor: eu creio. Toda missa que você participar, quando o padre erguer a hóstia, quando o padre erguer o cálice, em silêncio no coração, você olhando, diga: meu Senhor e meu Deus. Vocês já fazem, né? É isso que se diz. Quem não sabe, toda missa, o padre levantou a hóstia, levantou o cálice, em silêncio, olhando, você diz: meu Senhor e meu Deus. Pode rezar mais se quiser. Eu creio, mas aumenta a minha fé. É para olhar, por isso que o padre levanta. Quando abaixar a hóstia e o padre ajoelhar, aí nesse momento a gente adora um pouquinho, porque o padre ajoelhou. No final da ceia, aí se olha de novo, levantou o cálice: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Blinha, 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 blinha. A campainha é para chamar atenção, né? Por isso que toca a campainha, para a gente olhar. Abaixou o cálice. E meu filho, quando você celebra a missa com fé, você está num pedacinho do céu. E eles me perguntam: padre, que dia que vai ter missa de cura e libertação? É toda missa, meu filho, toda missa pode vir que tem cura e libertação. Depende se você quer ser curado e liberto. Mas qual é o momento da cura e libertação maior da missa? Você sabe quando é? É no cordeiro, quando o padre pega a hóstia partida e diz: é essa hora, gente, hora de milagre. Eis o Cordeiro de Deus. O que o padre está falando para você? É Jesus. João Batista que falou. João Batista vai lá batizando, aí Jesus passou, o João falou: para tudo. Olha para ele. Qual? Aquele de barba. Ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou para Jesus, falou: então seguem ele. Ele é o caminho, verdade e vida. A mesma coisa acontece na missa. Quando a hóstia está consagrada, o padre levanta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa hora, meus irmãos, o que você pedir, se for da vontade de Deus para a sua santificação, você recebe. É um momento de graça, porque quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus, o que o padre está falando? Aqui está Jesus vivo. E para nós é ainda mais tocante, porque você sabe, se fosse só para ver, já estava valendo. Mas eu vou comungar. Não é só ver o Cordeiro, ele vai se fazer um comigo. Ele vai fazer do meu coração o seu sacrário. Ele vai correr no meu sangue. Ele vai estar em mim. Ô, gente, é graça demais. Quero finalizar com uma historinha pequenininha de um cara que não era cristão, nem católico, e foi conversar com um rapaz que era muito de igreja. Ele falou com ele assim: qual que é o seu Deus? Ele falou: Jesus. Eu não, meu Deus é outro, eu não acredito em Jesus. Aí mostrou o Deus dele. Aí o cara falou assim: mas o seu Deus é poderoso? Você é poderoso? O Deus é grandioso. Quando tem um tufão e arrebenta tudo, foi o dedo dele. Quando tem um maremoto e mata todo mundo, foi o sopro dele. Meu Deus é grande. Nisso passava um ministro. Olha a importância dos ministros, hein? Passava um ministro com a vela. Eu falei assim: espera aí. Ele ajoelhou, abaixou a cabeça. Aí o cara falou assim: o que é isso? Eu só faço isso aí pro meu Deus. Eu falei: exatamente.
que aquele é o ministro, ele está levando comunhão para um doente, ele está levando a hóstia consagrada. É o meu Deus. Ele falou assim: meu filho, seu Deus é muito pequeno, seu Deus é um pedaço de pão, esse é o seu Deus. Você vê, meu filho, o poder que meu Deus tem. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele consegue estar presente num pedacinho de pão, o que o seu nunca poderá fazer. Este é o milagre da Eucaristia. É você olhar na sua mão, olha, eu vou dizer, você olhar na sua mão a hóstia consagrada e lembrar que um dia, quando Nossa Senhora pegou Jesus no colo, é o mesmo sentimento, só é sacramento, mudou a matéria. Maria pegou no neném, a gente pega no pão, mas é Jesus vivo na Eucaristia. Meus irmãos, uma coisa eu lhes digo, viu? Se essa fé na Eucaristia estivesse no coração de todos os católicos, não haveria hoje lugar no mundo que caberia os católicos para a celebração da Santa Missa. Isso aqui, meu filho, estava arroiado, estava gente até pendurando os galhos aí, ó. A procissão hoje ia parar a cidade, porque era tanto católico, tanta fé na Eucaristia, que não tinha nem como andar com a procissão. Então, falta este amor, esta adoração a Jesus Eucarístico. Seja você um adorador. Participe com dignidade da celebração da Santa Missa. E sempre que o Senhor estiver no altar, diga: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos rezar juntos? Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.